Será que a gente pode chamar a Mayra Card de narcisista por ter feito o que fez com o Thiago Nigro recentemente? Muito prazer para você que me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista, e aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento e psicanálise. Recentemente saiu um vídeo nas redes sociais onde, teoricamente, a Mayra Card proibiu a entrada de uma lata de Coca-Cola em sua casa. Lata essa que foi solicitada dentro de um pedido de delivery por Thiago Nigro. Depois ela veio a público se manifestar dizendo que dentro de casa açúcares não são permitidos, que ela jamais exporia seus filhos a esse tipo de alimento e também, consequentemente, o seu marido, que mora na mesma casa que ela, vulgo Thiago Nigro. E depois também saiu em todas as redes sociais um vídeo extremamente irônico, humorístico. Thiago Nigro sentado, desolado, no canto da casa, no chão, tomando uma coca numa garrafinha bastante pequena. Que eu não sei nem se é uma Coca Zero ou se é uma Coca normal. Mas independentemente disso, acho que nós temos um caso bastante característico e caricato para nós entendermos uma dificuldade que beira todos os relacionamentos amorosos, que é uma dificuldade que dialoga com o nosso narcisismo e que é uma dificuldade que envolve, muitas vezes, o desejo ou a necessidade ou até a ilusão que nós temos de que somos capazes de controlar o desejo do outro. E também um desejo, uma dificuldade ou um desafio que nós vivenciamos quando o desejo do outro é diferente do nosso. Aqui estou falando de uma diferença de desejos clara, que é Thiago Nigro gosta de Coca-Cola, quer açúcar. Mayra Card não quer açúcar, não quer coca, não quer refrigerantes dentro de casa. Thiago Nigro prefere tomar uma coquinha de vez em quando. Mayra Card jamais. Não vai tomar coca, não vou comer açúcar, não vou expor meus filhos a isso. Por outro lado, ainda tem uma segunda camada dessa dinâmica, que é justamente o fato de Thiago Nigro tem um desejo diferente de Mayra Card, só que Mayra Card submete o desejo de Thiago Nigro ao dela, controlando o desejo dele, de modo que essa diferença não se materialize. Ou seja, Thiago Nigro, você não vai tomar a coca que você quer. Eu vou fazer com que você não tome a coca porque eu quero que você não tome açúcares. E isso é uma dinâmica narcisista em que sentido? Para que a gente possa entender, nós vamos precisar revisitar um pouquinho do texto do Freud, Introdução ao Narcisismo, de 1914. No texto, o Freud fala em narcisismo como uma fase, uma etapa, um processo do desenvolvimento do ser humano. Ou seja, todos nós vivenciamos o narcisismo, que é uma etapa. Não estamos falando aqui de narcisismo como uma doença, como um transtorno. Estamos falando de narcisismo no viés psicanalítico clássico. E dentro desse mesmo texto, o Freud faz uma diferença entre duas fases dessa chamada etapa narcísica. E essas duas fases seriam chamadas de narcisismo primário e narcisismo secundário. Qual que é a grande diferença entre ambas? No narcisismo primário, o bebê, a criança, o recém-nascido, por não conseguir identificar quem são as outras pessoas do mundo e também por ter dificuldade de identificar a si mesmo, ele vai investir energia tão somente em si. Até porque, se ele não reconhece o outro como alvo ou como destino ou como caminho para as suas energias, porque ele não sabe o que é o outro e não sabe o que é si mesmo, ele não tem muito para onde correr. A sua libido, a sua energia psíquica sexual não tem muito para onde correr. Vai ter que correr para si. Até aí, perfeito. É nessa fase, por exemplo, que o bebê acha que a mãe é uma extensão dele. Tanto que, toda vez que ele chora e a mãe vem e acolhe aquela vontade, aquele desejo que ele tinha, ele tende a pensar que, na verdade, quem o satisfez foi ele próprio. E vai se criando nele uma ilusão, uma fantasia de capacidade de autossatisfação. Apesar de que essa satisfação vem do outro. Conforme o tempo passa,
o bebê vai lidando com frustrações dessas satisfações, ao ponto de perceber que ele não é essa Coca-Cola toda, já que estamos falando de refrigerantes nesse vídeo. E conforme ele vai percebendo que ele não é essa Coca-Cola toda, ele vai percebendo que ele é limitado, até fisicamente. Ele começa a perceber que ele tem extremidades, como a ponta dos meus dedos aqui, que eu estou mostrando para você nesse vídeo. Conforme ele vai percebendo essas limitações, ele vai vendo que ele é um ser finito, encerrado naquilo que lhe compreende. Da mesma forma, existem outros seres finitos, encerrados naquilo que lhes compreendem também. Esses outros seres são diferentes dele, e ele é diferente desses outros seres. A partir daqui, existe uma nova possibilidade, uma nova oportunidade para essa energia que só era investida nele, que é justamente a possibilidade dessa energia ser investida em outros seres. Aqui nós temos o narcisismo secundário, que é quando o bebê consegue investir libido nele mesmo, né? E uma forma da gente caracterizar um desdobramento desse investimento é o autocuidado, por exemplo, a autopreservação, né? Mas ao mesmo tempo, existe o bebê investindo libido nos outros objetos. Então o bebê ama, por exemplo. O bebê se aproxima, já é uma criança, não é mais o bebê, né? O bebê se entrega, se relaciona com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai, com seus familiares, com amigos, etc, etc. Fato é que a partir desse movimento, onde o bebê consegue direcionar a energia tanto para si quanto para o outro, é que ele, de certa maneira, consegue viver em sociedade. Por quê? Porque ele não se encerra mais somente em si mesmo. Contudo, existem pessoas que são fixadas nessa posição narcísica e que por isso, quando adultecem, ou seja, quando crescem, viram adultos, trazem consigo alguns desdobramentos dessa fixação. Achar que o outro é igual a você é um desdobramento dessa fixação. Achar que o outro é você é um desdobramento dessa fixação. Achar que o outro tem os mesmos desejos que você também é um desdobramento dessa fixação. A pessoa que tem fixada energia nessa primeira fase do narcisismo é uma pessoa que tende a ver o outro não como o outro, como um sujeito de direitos, completo, individual, personalíssimo. Não, ele tende a ver o outro como uma extensão dele. E se você é uma extensão de mim, você vai desejar o mesmo que eu desejo. E você não vai desejar o mesmo que eu não desejo. Aqui nós conseguimos chegar no porquê essa manifestação da Mayra Card pode ser um desdobramento de seu narcisismo. Pensando que Thiago Nigro é uma extensão dela, ela vai imaginar que ele não pode desejar coisa diferente do que ela deseja. E ainda que o deseje, ela o impedindo, vai gerar uma frustração que é irrisória, que é insignificante, tendo em vista que essa é uma frustração que ela não teria. Isso pode parecer muito distante ou muito caricato, mas se você começar a pensar nos seus relacionamentos e o quanto você se envolve com pessoas que tendem a te ver como uma extensão delas, como uma reprodutora dos seus desejos, como simplesmente uma pessoa que faz exatamente como um copia e cola daquilo que essa pessoa narcisista é, ou fixada na posição narcísica é, você vai entender do que eu estou falando. Se você chegou até o final do vídeo, comente Coca-Cola e eu espero ter sido claro.